Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Meu nome é Helena Soares da Costa. Tenho 67 anos e sou merendeira escolar aposentada, depois de 40 anos de serviço na Escola Municipal Monteiro Lobato, aqui em Belo Horizonte. 40 anos não são 40 dias. Eu não apenas cozinhava, eu gerenciava um batalhão invisível. Era minha a responsabilidade de alimentar 800 crianças todos os dias, transformando um orçamento que faria mágica parecer matemática simples em pratos nutritivos e quentes. Cheguei a receber da Secretaria de Educação, em 2012, uma homenagem por serviços prestados, e em 2018, um certificado de melhor aproveitamento de alimentos do distrito. Eu sabia o preço de cada grama de feijão e o destino de cada folha de couve. Nada se perdia. Minha cozinha era um relógio. Essa disciplina não nasceu na escola. Nasceu da necessidade, quando meu Antônio se foi e me deixou com o nosso Ricardo, de apenas 7 anos, e uma conta bancária com exatos R$ 785,30. Para que meu filho tivesse um curso de inglês, adiei por quase 10 anos um tratamento de canal, convivendo com a dor surda que só um analgésico barato aplacava. Para lhe dar a bicicleta Caloi Cross, que era o sonho de toda criança quando ele fez 12 anos, passei 6 meses vendendo empadas na feira, virando noites na cozinha depois de um dia inteiro na escola. O número de Elvira. Enquanto o tom de chamada soava, uma imagem veio à minha mente. Elvira e eu, 30 anos mais novas, debruçadas sobre o muro que dividia nossos quintais, rindo enquanto Ricardo, pequeno, tentava pegar uma manga com uma vara. Foi Elvira quem segurou minha mão no funeral de Antônio, quem me trouxe uma caneca de chá quente e ficou em silêncio comigo por horas. Foi ela quem desde o primeiro dia olhou para Jéssica e disse baixinho para mim: "Esse anjo tem chifre, Lena, cuidado." O telefone tocou uma vez. 2. Na terceira, a voz dela, forte e sem rodeios, atendeu. "Alô?" "Elvira," eu disse. Minha voz saiu baixa, mas não vacilante. Havia um novo metal nela. Houve uma pausa do outro lado. "Lena, o que aconteceu? Sua voz está diferente." "Eu preciso de você," eu disse sem preâmbulos. "Estou indo aí agora." "Não," eu a interrompi, "não venha aqui, eu preciso que você me escute." E então, de forma calma e metódica, eu contei tudo, a cozinha trancada. As palavras de Jéssica. O plano do advogado. A interdição. O asilo. O silêncio do outro lado da linha foi preenchido por uma fúria contida. Ouvia praguejar chamando Jéssica de nomes que eu nunca ousaria pronunciar. "Calma, Elvira," eu falei, surpreendendo a mim mesma com minha tranquilidade. "Raiva não vai nos ajudar agora." Cada sacrifício era um tijolo na construção do futuro dele. E agora, estou aqui, no corredor da minha própria casa, a casa que construí com meu marido. A mesma cozinha que foi meu reino por décadas, onde fiz incontáveis bolos de aniversário para o Ricardo, está com a porta trancada. Minha nora, Jéssica, a trancou às 8 da noite, e da porta entreaberta do quarto deles acabei de ouvir a sentença que ela sussurrava ao telefone para uma amiga. O plano para me declarar senil conseguiu uma interdição judicial e me colocar num asilo para que a casa, enfim, fique livre para eles. A mulher que gerenciou orçamentos e alimentou milhares de crianças, agora é só uma velha cujos esquecimentos precisam ser documentados. De tudo que eu fui, da merendeira premiada à mãe que sacrificou a própria saúde, qual dessas minhas facetas mais conversa com você? Eu sei que existe um valor imenso no trabalho honesto e na dedicação de uma vida inteira. É uma honra que ninguém pode tirar, nem mesmo quando tentam apagar quem você é. Me conta nos comentários, qual é a sua profissão? Ou há quantos anos você se dedica a algo com todo o seu coração? Quero conhecer a história de gente como a gente. Houve um tempo em que a minha casa não era um campo de batalha, mas um refúgio. Preciso de um plano. Minha casa é sua casa, você sabe disso. Venha pra cá agora mesmo, ela ofereceu, a voz cheia de urgência. Mas antes de fazer qualquer coisa, Lena, você ainda tem aquele papel?
Aquele documento que o Antônio fez questão de registrar logo depois que quitaram a casa? Aquele do usufruto? A palavra pairou no ar entre nós. Usufruto. O porto seguro de Antônio. A promessa esquecida. Um sorriso lento, o primeiro sorriso verdadeiro em meses, se formou nos meus lábios. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de guerra. Você já chegou nesse ponto? Aquele momento em que o copo não apenas transborda, mas se estilhaça em 1000 pedaços, e no meio dos cacos você encontra uma nova força? A coragem de dizer basta não vem do nada, ela nasce da dor mais profunda. Me conta nos comentários qual foi o momento de virada na sua vida. Quero saber a sua história de empoderamento. O nó na minha garganta se desfez, substituído por um gelo que desceu pela minha espinha e se alojou no meu estômago. Aquela não era a Helena resignada que chorava no quarto. Era outra mulher que se levantava, uma mulher forjada no fogo da traição mais cruel. A tristeza tinha virado combustível. A dor tinha virado aço. Um tempo em que o silêncio não significava tensão, e sim paz. Para entender a mulher que eu sou hoje, a mulher que está prestes a virar o jogo, é preciso voltar no tempo, para a fundação de tudo o que eu mais amava, e de tudo que me foi tirado. Eu me transporto para um fim de tarde de sol morno, no nosso quintal recém-cimentado. O cheiro do meu feijão cozinhando lentamente no fogão, a lenha se mistura com o perfume das damas da noite que Antônio, meu marido, tinha plantado perto do muro. Ele está em pé, segurando um papel amarelado contra a luz dourada, a escritura da nossa casa, finalmente quitada. Seus olhos brilham mais que o sol. Ele me puxa pela cintura, seu cheiro de trabalho honesto, de cimento e suor, o melhor perfume do mundo. Ele sorri e diz que, aconteça o que acontecer, aquele era o nosso porto seguro, o meu porto seguro. Naquela noite, comemos o feijão com arroz e ovo frito na mesa da cozinha, a refeição mais rica da minha vida, e sonhamos em viajar para ver o mar na velhice. A felicidade, porém, tem prazo de validade. A nossa acabou numa terça-feira, dia 15 de março de 1988, às 3h40 da tarde, sob um céu cinzento e um mormaço que sufocava a cidade. Naquela noite eu não dormi. Eu planejei. A primeira coisa que fiz, antes mesmo de o sol nascer, foi ir até o velho baú de madeira no pé da minha cama, o baú que Antônio e eu compramos em nossa primeira viagem a Tiradentes. O cheiro de cedro e de naftalina subiu quando eu o abri. Por baixo de colchas de fuxico e toalhas de linho amareladas pelo tempo, estava um envelope pardo, grosso, com o selo do cartório. Dentro, a escritura da casa. E junto dela um outro documento, com um carimbo vermelho, e uma linguagem que eu mal compreendia. Termo de instituição de usufruto vitalício. Lembrei das palavras de ouvir ao telefone. Seria aquilo? Com o coração batendo forte, vesti meu roupão, e na ponta dos pés atravessei o quintal escuro até a casa dela. Elvira me atendeu de camisola, os olhos inchados de sono, mas quando viu meu rosto, a sonolência sumiu. Ela me sentou na cozinha dela, me deu um copo de água com açúcar e pegou o documento das minhas mãos trêmulas. Seus olhos por trás dos óculos de leitura correram pelas linhas. Então, ela baixou o papel, olhou para mim, e um sorriso lento, feroz, se abriu em seu rosto. Helena, você tem isso? Ela perguntou, a voz um sussurro carregado de espanto. Eu estava na cozinha da escola Monteiro Lobato, terminando de arear a última panela, quando a diretora me chamou na sua sala. Antônio tinha sofrido um infarto fulminante na obra. Não houve despedida. A última lembrança que eu tinha dele era o seu beijo apressado naquela manhã, e sua voz dizendo, até de noite, meu bem. O funeral foi numa quarta-feira de chuva fina e insistente. Eu segurava a mão pequena de Ricardo, meu filho de 7 anos, que não entendia por que tantos adultos choravam ao nosso redor. Eu não chorei. Eu estava oca, uma casca vazia, pensando apenas em como faria para que aquele menino nunca sentisse a falta de nada. Depois de pagar todas as despesas, olhei o extrato da nossa conta na Caixa Econômica. Restavam exatos R$ 785,30. E então, começaram os anos de sacrifício. O primeiro foi dobrar, depois triplicar a jornada. Além do trabalho na escola, passei a fazer faxina na casa de uma vizinha 3 vezes por semana,
ia virar as madrugadas de sexta e sábado fazendo doces e salgados para vender na feira do bairro. Meus dedos viviam queimados, meu corpo doía de um jeito que eu nem sabia ser possível. O segundo sacrifício morava na minha boca. Eu apenas assenti, sem conseguir falar. Minha amiga, ela disse, batendo com o dedo no papel, isso aqui é ouro, é mais do que a escritura. Significa que a casa é sua para usar, gozar e mandar, até o último dia da sua vida. Ninguém, nem o Ricardo, nem a nora do capeta, pode te botar para fora ou te proibir de usar 1 centímetro sequer deste lugar. Eles são donos do papel, mas você é a dona da vida aqui dentro. Naquele instante, eu senti o chão se solidificar sob meus pés pela primeira vez em anos. A lembrança de Antônio erguendo a escritura no quintal e dizendo esse é o seu porto seguro, voltou com uma força avassaladora. Ele não tinha me deixado desamparada. Ele tinha me deixado armada. O primeiro passo foi documentar tudo. Comprei um caderninho de capa dura na papelaria e um gravador de voz minúsculo, desses que jornalistas usam. Custou R$150, 00, debitados da minha poupança. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Comecei meu diário de guerra. Asterisco por o dia 1, asterisco por o gravador, ficou escondido no vaso de samambaia da sala. Gravei Jéssica no telefone com uma amiga, reclamando que os R$120, 00 da manutenção das unhas de fibra estavam pesando no orçamento. A mesma Jéssica que no dia anterior disse que não tinha R$50, 00 para ajudar na conta de luz. Adiei por quase uma década um tratamento de canal que precisava fazer, usando o dinheiro para pagar o curso de inglês de Ricardo. Carregava na bolsa do uniforme uma cartela de analgésico barato e quando a dor latejava, eu mastigava um comprimido e pensava no futuro dele. Ele nunca soube. Achava que o curso era um presente fácil, um direito seu. O terceiro sacrifício era o espelho. Abri mão de qualquer vaidade, de qualquer lazer. A única vez que eu gastava dinheiro comigo era para comprar os ingredientes do bolo de aniversário dele, todos os anos. A memória mais clara de todas essas renúncias aconteceu no Natal em que Ricardo fez 12 anos. A febre do momento era a bicicleta Caloi Cross de aro 20, um sonho que custava uma fortuna. Por 6 meses, eu vendi empadas extras na porta da escola, escondendo cada moeda num pote de vidro. Na véspera de Natal, com as mãos cheirando a gordura e os pés inchados, eu contei o dinheiro e consegui. Na manhã seguinte, ao ver a alegria pura no rosto do meu filho, senti que todo o cansaço do mundo valia a pena. Eu passei aquele dia festivo com meu vestido mais remendado, mas com o coração mais rico que já tivera. E assim foram os anos seguintes, uma longa contabilidade de sacrifícios que ninguém via, um amor provado em parcelas que nunca foram cobradas, emoção sentida, uma satisfação fria, quase cruel. Asterisco Pol dia 3, asterisco Pol. Posicionei o gravador perto da porta da cozinha. Às 8h05 da noite, eu fui pegar um copo de água. A porta estava trancada. Jéssica apareceu no corredor. Gravei sua voz, clara como cristal. Já passou do horário, sogrinha. A cozinha tá fechada para limpeza. O pior foi ouvir os passos de Ricardo no corredor. Ele viu a cena e simplesmente desviou o olhar e entrou no quarto. Emoção sentida. A última pontada de dor pela covardia do meu filho, que se transformou imediatamente em mais um tijolo no muro da minha determinação. Asterisco por dia 7. Asterisco por, quase desisti. Lucas, meu neto, veio me abraçar e perguntou por que eu não fazia mais bolo de fubá para ele. Seus olhinhos tristes quase me quebraram. Pensei em jogar tudo para o alto, em aguentar mais um pouco por ele. Naquela noite, fui para o meu quarto. Peguei o gravador e ouvi de novo a voz de Jéssica planejando me internar num asilo. A frieza calculista dela, o desprezo na sua voz ao falar à velha. Aquele áudio se tornou meu antídoto contra a fraqueza. Eu não estava fazendo aquilo só por mim. Estava fazendo pelo futuro do meu neto também, para que ele não crescesse achando que tratar os mais velhos daquele jeito era normal. Você que está me ouvindo, você já fez sacrifícios silenciosos pela sua família? Já sentiu a dor de dar o seu melhor e não ser visto, não ser reconhecido? Eu sei como é. Se você se sentir à vontade, me conte nos comentários um sacrifício que você fez e que ninguém nunca soube.
Vamos criar aqui um espaço para validar a dor umas das outras. Ricardo conheceu Jéssica há 4 anos, na festa de aniversário de um colega de trabalho. Ele me contou por telefone, a voz dele tinha um brilho que eu não ouvia há muito tempo. Mãe, ela é diferente. Bonita, cheia de vida. Meu coração de mãe se encheu de uma esperança cautelosa. Depois de tantos anos vendo meu filho dedicado apenas ao trabalho e a mim, eu queria que ele encontrasse a felicidade, um amor como o que eu tive com Antônio. A primeira vez que ela veio almoçar em casa num domingo, fiz questão de preparar o frango com quiabo que Ricardo tanto amava. Quando abri a porta, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era um perfume floral ou doce, mas um cheiro caro, que parecia anunciar sua chegada antes mesmo que ela falasse. Jéssica era uma mulher que se montava como uma vitrine. O cabelo, de um loiro que custava caro para manter, caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Com as provas em mãos, marquei uma consulta com uma advogada indicada por uma prima de Elvira, o escritório da Dra. Mendes não era luxuoso. Era uma sala pequena e organizada em um prédio comercial no centro de Belo Horizonte. Ela era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar que via através da gente. Coloquei o termo de usufruto, o caderno de anotações e o gravador sobre sua mesa. Ela ouviu tudo, leu tudo, e seu rosto permaneceu impassível. Ao final ela juntou as mãos e me disse com uma calma que me deu força. Dona Helena, o caso da senhora é juridicamente simples e moralmente inquestionável. Com este documento de usufruto, a senhora tem o direito de notificar extrajudicialmente seu filho e sua nora para que desocupem o imóvel imediatamente. A lei está 100% do seu lado. As gravações e anotações servirão como prova do assédio moral, caso eles tentem contestar. Mas, e o Ricardo? E meu neto? Minha voz falhou. Dona Helena, ela respondeu, se inclinando para a frente. A senhora não está abandonando seu filho. A senhora está restabelecendo seus direitos e ensinando a ele e à esposa dele uma lição sobre limites e respeito. O primeiro passo é retomar o que é seu. A reconstrução da sua família virá depois, em novos termos. As unhas, longas e de fibra de vidro, pintadas num tom de nude impecável, pareciam joias. A manutenção daquilo, eu soube depois, custava R$ 120 por mês. Ela vestia uma calça jeans e uma blusa da C&A, mas a postura dela, o jeito que ela segurava a bolsa de imitação da Schutz, que custou R$ 250 na feira, era como se desfilasse com roupas de grife. E o celular de última geração, comprado em incontáveis parcelas, nunca saía da sua mão. Eu, com meu vestido de chita simples e minhas mãos de quem passou a vida na cozinha, me senti de outro mundo, de outro tempo. Naquele primeiro almoço, ela foi um poço de elogios. Nossa, sogrinha, que comida maravilhosa! O Ricardo sempre falou que a senhora era a melhor cozinheira do mundo. Eu sorri, boba, querendo acreditar em cada palavra. Mas notei o jeito que os olhos dela corriam pela casa. Não era um olhar de admiração, era um olhar de medição. Que casa grande, né? E esse quintal? Dá para fazer uma área gourmet incrível aqui. Ricardo riu, achando graça. Eu senti uma pontada de desconforto, mas me repreendi. Cura é só o jeito dela, Helena. Ela é moderna, pensa nessas coisas. Asterisco. Aos poucos, Ricardo começou a mudar. As ligações diárias se tornaram mensagens curtas, nos seus termos. A partir daquele dia, minhas ações se tornaram precisas como as de um cirurgião. Fui à Caixa Econômica e abri uma nova conta poupança, apenas em meu nome. Transferi para lá cada centavo dos meus R$ 85.000. Contratei um chaveiro e paguei adiantado, marcando o serviço para a sexta-feira seguinte às 14h. A Dra. Mendes preparou a notificação extrajudicial para desocupação de imóvel cedido em comodato verbal, um nome comprido para um documento simples que dizia: saiam da minha casa. O plano era esperar o momento perfeito. Sexta-feira, Ricardo estaria no trabalho e Jéssica, eu sabia pelo seu calendário na geladeira, teria um procedimento estético marcado para o início da tarde. A casa estaria vazia. O elemento surpresa não seria a expulsão em si, mas a forma como ela aconteceria, silenciosa, legal e implacável. Sem gritos, sem brigas. Apenas a lei e uma porta fechada. Passei a semana ensaiando cada passo na minha mente. Eu via o chaveiro chegando,
o som da furadeira trocando os miolos das fechaduras da frente e dos fundos. Eu me via colando a notificação com fita adesiva do lado de fora da porta. Eu me via sentada na minha poltrona, com as portas e janelas trancadas, esperando. Na quinta-feira, à véspera, fiz um ritual. As visitas de fim de semana vinham sempre com a Jéssica adoraria vir, mas está cansada. Quando ele vinha sozinho, passava a maior parte do tempo respondendo mensagens dela. A voz dele comigo foi perdendo calor, ganhando uma pressa, uma leve impaciência. Um dia, comentei que a feira do bairro estava ótima para comprar legumes frescos. Ele respondeu, sem tirar os olhos do celular. Mãe, a Jéssica diz que comprar orgânico no aplicativo é mais prático. Chega tudo em casa. Foi uma frase boba, mas doeu como uma pequena traição. O meu mundo, o nosso mundo, estava sendo lentamente substituído pelo mundo dela. Eu tentei me adaptar. Tentei gostar das músicas que ela ouvia, das séries que ela assistia. Tentei entender a obsessão dela por postar cada prato de comida no Instagram, com legendas como #DomingoComaFamília. Eu me convencia de que o problema era eu, que eu estava sendo uma velha ciumenta, incapaz de ver meu filho construir a própria vida. Eu engolia os comentários dela, sempre ditos com um sorriso. A senhora ainda usa esse tipo de panela, sogrinha? Tão antigo? Ou então, quando eu dava uma opinião, mas hoje em dia as coisas são diferentes, sabe? E Ricardo, ao meu lado, apenas concordava com a cabeça, ansioso para evitar qualquer discussão. Peguei o caderno de receitas da minha mãe, aquele que Jéssica tinha arruinado com suco de uva. Toquei as páginas manchadas e endurecidas, não para chorar, mas para me lembrar do porquê. Depois, entrei na minha cozinha, que em breve seria só minha de novo, e assei um pequeno bolo de fubá com goiabada só para mim. O cheiro encheu a casa, um perfume de resgate. À noite, Elvira veio me dar um abraço. Coragem, minha amiga. Amanhã você renasce, ela sussurrou no meu ouvido. Naquela noite, eu dormi. Dormi um sono profundo, sem sonhos. Acordei antes do sol, com uma calma que eu não sentia há anos. O furacão dentro de mim tinha passado. Agora, era hora de soltá-lo no mundo. Vesti um vestido simples, mas limpo e passado. Penteei meus cabelos grisalhos. Preparei meu café e o bebi lentamente, olhando pela janela da cozinha para o meu quintal. O dia estava começando. O dia do acerto de contas. A contagem regressiva havia terminado. Eu estava pronta. E eu te pergunto, você está ansioso para ver a cara da Jéssica quando ela encontrar a porta fechada na sua cara? Eu sei que eu estou. A tensão é quase palpável, não é? Se você acredita que a justiça finalmente será feita, se você está torcendo por mim, deixe o seu like neste vídeo. Ele estava apaixonado, e um homem apaixonado fica cego, surdo e mudo, e eu, por amor a ele, escolhi fingir que também não via nem ouvia nada. Você já sentiu que a chegada de uma pessoa nova na sua família mudou tudo para pior? É uma dor silenciosa, porque parece errado sentir isso quando vemos alguém que amamos feliz. A gente se questiona se o problema não somos nós. Me conta aqui nos comentários qual foi o primeiro sinal de alerta que você ignorou em uma relação, por amor ou por medo de criar problema. Compartilhar essas memórias nos ajuda a ver que não estamos sozinhas. A primeira vez que senti o chão sumir sob meus pés dentro da minha própria casa foi exatamente um mês após a mudança deles. Era uma quinta-feira, o céu de Belo Horizonte estava cinzento, prometendo uma chuva que não vinha. Eu tinha acabado de regar minhas samambaias na varanda, sentindo aquele cheiro de terra molhada que sempre me acalmava. Por dentro, eu estava em um estado de adaptação cautelosa, tentando me convencer de que ter a casa cheia de novo era uma bênção. Decidi fazer um bolo de fubá, o preferido do Ricardo, um gesto de paz, um jeito de adoçar os dias. Entrei na cozinha, o coração leve, e parei de repente. Cada curtida é um voto de confiança, um sopro de força para que a dignidade vença. Me dê essa força para o que está por vir. Aquele dia não nasceu diferente dos outros. O sol de Belo Horizonte entrou pela mesma fresta da cortina. O galo da vizinha cantou no mesmo horário desafinado de sempre. Mas dentro de mim, uma vida inteira de silêncios estava prestes a ruir. A preparação não foi com gritos ou ameaças, mas com a precisão metódica que aprendi em 40 anos de merenda escolar.
Comecei pelo meu corpo. Abri o guarda-roupa e ignorei as roupas de ficar em casa gastas e sem cor. Procurei no fundo, envolto em um plástico amarelado pelo tempo, o vestido que usei no batizado de Ricardo. Um azul sereno, de tecido simples, mas de um corte digno. Era o vestido de uma mãe orgulhosa, não de uma viúva resignada. Calcei os sapatos fechados de couro macio, os que eu usava apenas para ir à missa em datas especiais, sapatos que me davam firmeza no chão. Eu precisava sentir o chão sob meus pés. Depois, preparei o ambiente. A sala de estar, que Jéssica havia transformado em um showroom de revista de decoração barata, foi a primeira a sentir a mudança. Guardei as almofadas de lantejoulas, o vaso de plástico que imitava Murano, a manta de pelo falso jogada displicentemente sobre o sofá. A cozinha não era mais minha. Onde antes ficavam minhas panelas de alumínio batido, herança da minha mãe, agora brilhava um jogo de panelas pretas, com cabos vermelhos e um cheiro forte de plástico novo. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para os lados, confusa, e vi, ao lado da porta da área de serviço, 2 caixas de papelão. Lá dentro, empilhadas de qualquer jeito, estavam minhas panelas, minhas formas de bolo, a concha que Antônio tinha me dado. Cada amassado naquelas peças contava uma história. Jéssica surgiu do corredor, secando as mãos numa toalha de prato que eu nunca tinha visto. O sorriso dela não chegava aos olhos. Ah, sogrinha, ela começou, a voz melosa. Comprei um jogo de panelas novo pra gente com fundo de teflon, sabe? Muito mais chique. Essas suas... Ela fez uma pausa, olhando pra caixa com um leve desprezo. Já estavam muito velhinhas, né? Deixa que eu guardo pra senhora. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um nó se formar na garganta, tão apertado que doeu para engolir. Um frio se espalhou pelo meu peito, como se tivessem derramado água gelada sobre meu coração. Era a sensação de ser apagada, de ter minha história, a história da minha família, embalada em papelão e considerada lixo obsoleto. De suas caixas na área de serviço resgatei meus tesouros. O porta-retrato com a foto de Antônio, sorrindo, voltou para a estante. Meus paninhos de crochê, feitos por minha mãe, cobriram novamente os braços da poltrona. Na mesinha de centro coloquei o caderno de receitas da minha mãe, que eu passara a noite secando folha por folha com o maior cuidado do mundo. A casa, aos poucos, voltava a ter a minha alma, então fiz as ligações. A primeira, para Dona Elvira. Preciso de você aqui hoje, às 5 da tarde. Não faça perguntas, apenas venha. Ela, que me conhecia mais do que eu mesma, respondeu com um simples: estarei aí. A segunda ligação foi para o advogado que a Defensoria Pública me indicou, um jovem chamado Dr. Arantes, que ouviu minha história com uma gravidade que me deu forças. Ele confirmou sua presença. A terceira e mais difícil foi para Ricardo. Filho, preciso que você e a Jéssica estejam em casa hoje às 5 sem falta. É um assunto de família muito importante. Ele hesitou, certamente pensando em alguma desculpa, mas minha voz não deu espaço para recusa. Havia algo nela que ele não ouvia há anos, um limite. Os últimos minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Sentei na minha poltrona, de frente para a porta, com Dona Elvira ao meu lado e o doutor. Minhas mãos, que antes iam pegar o fubá, agora pendiam inúteis ao lado do corpo. Eu não consegui dizer nada além de um murmúrio, a voz tão baixa que mal saiu. Tudo bem, minha filha, por minhas panelas, as panelas que minha mãe me deu quando casei com o Antônio. Nelas eu cozinhei as primeiras papinhas do Ricardo. Nelas eu fiz o último almoço do meu marido. Velhinhas? Elas não eram velhinhas, elas tinham história. A nossa história. E agora, estavam numa caixa de papelão, como entulho. Asterisco. Eu me virei e saí da cozinha, sentindo o olhar dela nas minhas costas. Fui para o meu quarto e me sentei na beirada da cama, olhando para as minhas próprias mãos, que de repente pareciam velhas e inúteis. Aquele foi o primeiro dia em que a minha própria cozinha se tornou território estrangeiro. A deterioração foi rápida. 3 meses depois, a ferida foi aberta em público. Era um domingo ensolarado e eu acordei decidida a lutar, a reconquistar um pedacinho do meu filho. Passei a manhã inteira na cozinha,
usando as panelas novas e sem alma de Jéssica, para preparar o prato que era a minha arma secreta de amor, lasanha à bolonhesa, do jeitinho que Ricardo amava desde criança. O cheiro do molho cozinhando lentamente, com o manjericão fresco do meu vaso, encheu a casa. Arantes discretamente sentada em uma cadeira mais ao canto. Meu coração batia como de um passarinho assustado, um tambor descontrolado no meu peito. Minhas mãos, pousadas no colo, estavam geladas, mas não tremiam. Eu repetia para mim mesma, como um mantra, asterisco. Este é o seu porto seguro, Lena. O seu, asterisco. As palavras de Antônio ecoavam em mim, não mais como uma memória dolorosa, mas como uma ordem. Às 5h10, ouvi o som familiar do motor do carro de Ricardo, um ronco cansado que parecia protestar. A porta do carro bateu. Ouvi o clique-clique dos saltos de Jéssica na calçada, um som agudo e impaciente. A voz dela veio antes da imagem, alta e um pouco irritada, provavelmente falando ao celular. Amiga, depois te conto o drama, a sogrinha inventou uma reunião de família. Dá para acreditar? Beijo! A chave girou na fechadura. Jéssica entrou primeiro, o celular na mão, um sorriso forçado no rosto, pronta para despachar qualquer que fosse o problema da velha. Ela abriu a boca para dizer algo, mas a voz morreu, seu sorriso congelou, os olhos dela percorreram a sala, registrando cada mudança, o porta-retrato de Antônio. Os meus crochês. A ausência de suas decorações. A expressão alegre se desfez, substituída por uma máscara de incredulidade e raiva. Por algumas horas, eu me senti como a dona daquele lugar de novo. Com o coração cheio de esperança, levei a travessa fumegante para a mesa de jantar. O queijo borbulhava, dourado e perfeito, um símbolo do meu amor, servido quente. Ricardo sorriu ao ver, um brilho do meu antigo menino em seus olhos. Mas o brilho se apagou quando Jéssica fez uma careta, batendo o garfo de leve no prato vazio. Ai, sogrinha, quanta massa e queijo, ela disse com a voz arrastada, como se sentisse pena de mim. Isso é uma bomba de carboidrato. Vou pedir uma salada Caesar no iFood, tá? Muito mais saudável. Ela pegou o celular e, com os dedos ágeis, fez o pedido ali mesmo, na nossa frente, o som dos cliques no aparelho ecoando no silêncio que se instalou. O peso da travessa em minhas mãos de repente pareceu insuportável. Senti o sangue subir para o meu rosto, uma onda de calor e vergonha. Meu sorriso congelou e se desfez. Era humilhação. Pura e simples. A rejeição não era da comida. Era de mim. Do meu esforço. Da minha memória afetiva. Pela primeira vez, eu questionei. Minha voz saiu trêmula, um fio de som direcionado ao meu filho. Mas Ricardo, você gostava tanto. Ele não olhou para mim. O momento exato em que ela percebeu que algo estava fundamentalmente errado foi quando seus olhos pousaram em mim, no meu vestido azul, e depois no homem de terno sentado ao canto. O corpo dela enrijeceu. A primeira bomba foi visual. Mas o que significa isso? O que você fez com as minhas coisas? Ela sibilou, a voz transbordando desprezo. Ricardo entrou logo atrás, olhando da esposa para mim, completamente confuso. Antes que ele pudesse falar, eu respondi, com a voz mais calma que consegui encontrar. Eu arrumei a minha casa. A simplicidade da frase a desarmou por um segundo. Sua casa? Ricardo, sua mãe pirou de vez? Olha essa bagunça! Ela deve estar tendo mais um dos esquecimentos dela, disse Jéssica, já partindo para a estratégia que ensaiara ao telefone. Era a minha deixa. A segunda bomba. Eu fiz um sinal quase imperceptível para Dona Elvira. Minha amiga, com o rosto impassível, apertou o play em um pequeno gravador que estava sobre a mesa. A voz de Jéssica encheu o silêncio da sala, metálica e cruel, asterisco. Ponto com mais uns 2, esquecimentos, dela, a gente consegue um laudo para pedir a interdição por senilidade. Daí é só colocar ela num asilo bonitinho e a casa fica livre pra gente reformar. Finalmente, asterisco. O rosto de Jéssica perdeu toda a cor. Ricardo, o único espectador e cúmplice daquela cena, baixou os olhos para o próprio colo e murmurou a frase que se tornaria seu escudo. Deixa, mãe. A Jéssica tá de dieta. Por ele nem olhou nos meus olhos.
O meu Ricardo, que raspava a travessa para não sobrar um pedaço, que dizia que a minha lasanha era a melhor do mundo. Agora, ele desviava o olhar, cúmplice do desprezo dela. Não era sobre a dieta. Era sobre me mostrar que o gosto dele tinha mudado. Que eu não fazia mais parte do mundo dele. Asterisco. Comi uma porção minúscula em silêncio, a comida descendo como areia pela garganta. A lasanha ficou na geladeira por 3 dias, um lembrete gelado de que meu amor, agora, vinha com tabela nutricional e era pesado, medido e, na maioria das vezes, rejeitado. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? A invasão silenciosa do espaço ou a rejeição pública do afeto? Eu sei que sentir raiva lendo isso é natural. Eu mesma senti essa raiva queimar por dentro por muito tempo. Me diga nos comentários, que tipo de desrespeito dentro da família você considera o mais intolerável? Aquele que apaga sua história ou aquele que invalida seu amor? Vamos conversar sobre onde traçamos a linha da nossa dignidade. Ela se virou para Ricardo, os olhos arregalados em pânico. Amor. Amor, isso é montagem. É mentira dela. Você vai acreditar nessa velha caduca e não em mim? A postura dela mudou de ataque para uma defesa desesperada. Ricardo, pálido como cera, olhava para a gravação, depois para a mãe, depois para a esposa. A negação em seu rosto lutava contra o horror da verdade nua e crua. Foi então que a terceira e última bomba explodiu. Doutor Arantes se levantou. Boa tarde, senhora Costa, ele disse, a voz profissional cortando a tensão. Meu nome é Carlos Arantes, sou advogado da senhora Helena. Jéssica o fuzilou com um olhar. Advogado? Ela não precisa de advogado, ela precisa de um médico. Doutor Arantes ignorou a interrupção e tirou de sua pasta um documento com o selo do cartório. Eu fui contratado para esclarecer a situação legal deste imóvel. Ele ergueu o papel. Esta é a escritura da casa, que tem o senhor Ricardo Costa como nu proprietário. No entanto, há uma cláusula específica registrada aqui. Ele pigarreou e leu em voz alta e clara. Fica instituído o direito real de usufruto vitalício em favor da senhora Helena Soares da Costa. Isso significa, senhora Jéssica, que a senhora Helena tem o direito legal e inalienável de usar e gozar de 100% deste imóvel até o último dia de sua vida. A gota D, água não chega com um estrondo. Ela chega em fatias, em migalhas, em gestos pequenos que, somados, constroem uma avalanche. O aniversário de 67 anos deveria ter sido um dia de alegria. Minhas amigas mais queridas estavam ali, na minha sala. Dona Elvira, com seu olhar afiado que via através de qualquer fingimento, e mais 2 senhoras da nossa antiga turma de hidroginástica. A casa cheirava a bolo de cenoura com chocolate, o meu bolo, a receita que eu fazia desde que Ricardo era um menino e que sempre trazia um sorriso ao seu rosto. Com o bolo ainda morno na travessa de louça branca, eu caminhei da cozinha para a sala, sentindo o peito inflado de um orgulho simples e genuíno. Era um pedaço da minha história que eu oferecia a elas. Mas, antes que eu pudesse alcançar a mesa de centro, a voz de Jéssica cortou o ar, melosa e alta demais. Surpresa! Sogrinha, não precisava ter esse trabalho todo. Eu encomendei um bolo de verdade para a senhora. E então, ela surgiu do corredor, segurando uma caixa de confeitaria chique, daquelas com laço de fita. De dentro tirou um bolo vermelho, um tal de corre de velvet poro da fina flor, coberto de um creme branco e perfeito, que parecia feito de plástico. Ela não pode ser expulsa, coagida ou impedida de usar qualquer cômodo desta casa. Legalmente, enquanto ela viver, a casa é dela. O colapso de Jéssica foi total. A compreensão do que aquilo significava atingiu seu rosto como uma bofetada. A casa pela qual ela se casou, pela qual ela humilhou e planejou destruir uma vida, nunca seria sua enquanto eu respirasse. Não, não pode ser, ela sussurrou, as pernas fraquejando. Ela se virou para mim, a máscara de manipulação derretendo para revelar o puro desespero. A senhora não pode fazer isso com a gente. E o Lucas, pensa no seu neto, ele vai crescer sem um lar? O golpe baixo, a última cartada. Mas eu estava pronta. Você pensou no Lucas quando planejou trancar a avó dele em um asilo? Minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação.
O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas por um soluço engasgado dela. Ela caiu de joelhos no chão, o choro agora convulsivo. Por favor, sogrinha, por favor, ela implorou, agarrando a barra do meu vestido. Eu dei um passo para trás, me desvencilhando de seu toque. Olhei para ela, ali, desfeita no chão da minha sala, e proferi a sentença final, a frase que selaria o fim daquela era de dor. A cozinha está fechada, Jéssica. Ela o colocou com um baque triunfante na mesa, ocupando o espaço que era do meu. Antes que eu pudesse processar, ela pegou a minha travessa, o meu bolo, das minhas mãos. Com um sorriso que não chegava aos olhos, ela se virou e caminhou decidida até a cozinha. Eu ouvi o barulho oco da tampa da lixeira se abrindo e fechando. E a frase, dita em voz alta o suficiente para que todas ouvissem, para não juntar formiga. O silêncio na sala foi pesado como chumbo. Minhas amigas me olhavam, com uma mistura de pena e choque. Ricardo, pálido como cera, gaguejou para a esposa. Amor, precisava disso? Jéssica apenas o fuzilou com um olhar, um único olhar que o fez encolher e se calar. Ele desviou os olhos dos meus, e naquele momento, a imagem do meu bolo, do meu carinho, misturado ao lixo da cozinha, queimou atrás das minhas pálpebras. Senti um calor subir pelo pescoço, um gosto de ferrugem na boca. Minhas mãos, agora vazias, se fecharam em punhos dentro dos bolsos do meu vestido. Eu forcei um sorriso para minhas amigas, peguei a faca e cortei o bolo vermelho. Cada fatia que eu servia era um ato de controle sobre-humano. E pela primeira vez, um pensamento claro e frio se formou em meio à minha dor. Por até quando, Helena? E a porta da rua está aberta? O silêncio que veio depois foi absoluto. Durou uma eternidade contida em 10 segundos. Jéssica ficou no chão, o corpo sacudindo em soluços mudos. Dona Elvira tinha a mão em meu ombro, um aperto firme que dizia, eu estou aqui. Ricardo, com o rosto devastado pela vergonha e pela dor, finalmente se moveu. Ele não olhou para mim. Apenas se abaixou, ajudou Jéssica a se levantar e, em silêncio, a guiou para fora. Ela não resistiu. O clique da porta se fechando soou como o ponto final em um livro muito longo e muito triste. Sozinha na minha sala, com meus amigos silenciosos me dando espaço, a adrenalina me abandonou de uma vez. Eu afundei na poltrona, o corpo pesado como chumbo. Não havia euforia. Não havia alegria de vitória. Havia apenas um alívio imenso, profundo, e uma exaustão que vinha da alma. Uma lágrima escorreu, depois outra. E eu chorei. Chorei não pela vitória, mas pela libertação. Chorei por Antônio, por Ricardo, e principalmente, pela mulher no espelho que eu finalmente estava reencontrando. O silêncio que ficou não era de vazio, era de espaço. Espaço para eu respirar de novo. Como você está se sentindo agora, depois de tudo isso? Eu sei, é um turbilhão de emoções. Até quando você vai deixar que te tratem como lixo na sua própria casa? Asterisco. A rachadura na minha resignação havia começado, mas a demolição final viria 2 semanas depois. Foi num sábado à tarde. A casa estava silenciosa. Ricardo e Jéssica tinham saído. Eu aproveitei a paz para resgatar um dos meus maiores tesouros. Não era feito de ouro ou prata, mas valia mais do que qualquer joia. Era o caderno de receitas da minha mãe. A capa era de um tecido floral, já desbotado pelo tempo. As páginas, amareladas e frágeis, eram preenchidas com a caligrafia elegante e inclinada dela. Havia manchas de gordura na página do pão de ló, uma marca de café na receita do pudim de leite. Cada borrão era uma história. Eu passei o dedo sobre a receita de biscoitos de nata da vovó Elisa. Podia sentir o cheiro da cozinha da minha infância, ouvir a risada da minha mãe. Aquele caderno não continha apenas instruções. Continha a alma da minha família. Eu o deixei aberto sobre a bancada da cozinha por um instante, para buscar meus óculos de leitura no quarto. Foi um erro. Ao voltar, encontrei Jéssica, que eu jurava ter saído, parada ao lado da bancada, segurando uma jarra de vidro. Um líquido roxo e espesso escorria pela lateral da jarra, formando uma poça escura que se alastrava impiedosamente sobre as páginas abertas do caderno da minha mãe. É a catarse. Se você pudesse descrever o que sentiu nesse momento do confronto, em uma única palavra, qual seria?
Deixe aqui nos comentários. Vamos processar isso juntos. Nos dias que se seguiram, a casa mergulhou num silêncio que eu não conhecia. Não era o silêncio da solidão, mas o silêncio da soberania. Na manhã seguinte à partida deles, com o sol entrando tímido pela janela da cozinha, eu peguei um saco de lixo preto e, metodicamente, comecei a apagar os vestígios de Jéssica. O jogo de panelas de teflon, as canecas com frases de autoajuda em inglês, o porta-temperos giratório de plástico, tudo foi pro lixo. Depois, fui até a área de serviço, abri as caixas de papelão e, uma por uma, minhas velhas e fiéis panelas de alumínio batido, herança da minha mãe, voltaram para seus lugares de direito nos armários. O som do metal no armário de madeira era música. 3 dias depois, um oficial de justiça bateu à minha porta. Ele me entregou uma cópia da medida protetiva que meu advogado havia conseguido, determinando que Jéssica mantivesse uma distância mínima de 300 metros da minha casa e do meu trabalho, se eu ainda o tivesse. As notícias, como água em morro abaixo, encontraram seu caminho. Dona Elvira foi a primeira, claro, aparecendo com um prato de canjica quentinha na mesma noite. Suco de uva concentrado. O líquido pegajoso encharcava o papel antigo, borrando a tinta da caneta tinteiro, transformando as palavras de amor da minha mãe em uma mancha ilegível e violeta. Nossa, que pena, ela disse, com a voz pingando uma falsa consternação. Mas também, sogrinha, quem em pleno século XXI guarda a receita em papel velho? Isso mofa, junta bactéria. Depois a senhora pega tudo no Google. O ar fugiu dos meus pulmões. O som que saiu da minha garganta foi um arquejo seco, sem vida. Eu vi o caderno, meu elo com a minha mãe, sendo assassinado na minha frente. E o desprezo no rosto dela, o desprezo por tudo que era meu, por tudo que eu era, foi a faísca. Uma fúria branca, pura e gelada, tomou conta de mim. Eu dei um passo à frente, a mão erguida, os dedos prontos para se fecharem no braço dela. Pela primeira vez na vida, eu quis gritar. Quis arrancar aquele sorriso cínico do rosto dela. Quis fazê-la sentir uma fração da dor que ela me causava todos os dias. Mas eu parei. Meu braço ficou suspenso no ar por um segundo que durou uma eternidade. Eu vi nos olhos dela um brilho de expectativa, quase de desejo. Ela queria que eu explodisse. Ela queria a prova de que eu era uma velha descontrolada. Depois, o telefone começou a tocar. Minhas amigas da igreja, vizinhos, até uma prima distante de Governador Valadares, que ligou dizendo ter ouvido um boato absurdo de que eu estava doente e vendendo a casa. Com uma calma que eu não sabia que possuía, eu contei a verdade, sem drama, apenas os fatos. A cada conversa, eu sentia um tijolo a mais se assentando no muro da minha nova dignidade. A maior dor, no entanto, era a ausência de Lucas. Eu sabia que ele estava com Ricardo, mas a ideia do meu neto no meio daquele furacão me partia o coração. Eu me perguntava se ele sentia falta do cheiro do meu bolo, se ele perguntava por mim. 3 meses se passaram. 3 meses de silêncio de rádio por parte do meu filho. E então, numa tarde de sábado, enquanto eu regava samambaias na varanda, eu o vi. Parado do outro lado da rua, perto da praça. Ele tinha emagrecido pelo menos uns 10 quilos. Estava com olheiras profundas, os ombros caídos, vestindo uma camiseta simples e um jeans desbotado. Ele parecia ter envelhecido uma década. Ele me viu, hesitou e então atravessou a rua devagar, parando no meu portão. Mãe, ele começou, a voz rouca, posso falar com você um pouco? Eu não respondi. E nesse instante, eu entendi. A minha contenção era minha única arma. Abaixei a mão lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo tremer com o esforço. Travei a mandíbula com tanta força que senti dor nos dentes. Sem dizer uma única palavra, sem lhe dar a satisfação de uma lágrima, eu dei as costas para ela e para a poça roxa que engolia minhas memórias. Caminhei para o meu quarto, com a espinha mais reta do que nunca, cada passo custando uma energia que eu não sabia que tinha. Fechei a porta e me encostei nela, ofegante, com as unhas cravadas tão fundo nas palmas das mãos que eu sentia o sangue começar a brotar. Eu te pergunto. Você que está ouvindo a minha história, você conseguiria manter o controle? Teria força para não explodir depois de ter seu amor jogado no lixo e sua herança mais sagrada destruída na sua frente? É preciso uma força que queima por dentro, uma dignidade que se recusa a ser quebrada.
Se você, como eu, acredita na força silenciosa daqueles que são empurrados ao limite, se você acredita que a dignidade é a nossa última fortaleza, então eu peço que você se inscreva neste canal. Faça isso não apenas por mim, mas por todas as pessoas que, mesmo sob a pressão mais extrema, se recusam a perder a si mesmas. Apenas abri o portão e apontei para o banco de concreto na varanda. Ele se sentou na ponta, eu na outra. O silêncio era pesado. Eu sei que nada que eu disser vai apagar o que aconteceu, ele finalmente disse olhando para as próprias mãos. Eu fui um fraco, um covarde. Eu devia ter te defendido na primeira vez que ela escondeu suas panelas. Eu devia ter gritado quando ela jogou seu bolo no lixo na frente das suas amigas. Eu me tornei um espectador da sua dor e não fiz nada. Eu ouvi aquela gravação. E o pior foi saber que eu não precisava da gravação. Eu vi tudo acontecendo na minha frente todo dia. Eu entendo, de verdade, se você nunca mais quiser olhar na minha cara. Ele respirou fundo, e as palavras saíram atropeladas, como se ele precisasse se livrar delas. Eu me separei da Jéssica. O divórcio está correndo. Eu pedi transferência na empresa. Estou trabalhando numa filial menor em Betim. O salário caiu para R$ 4.800, mas eu respiro melhor. Aluguei um apartamento de 2 quartos lá, simples. Eu e o Lucas, a gente tá se virando. Eu queria te pedir, se eu posso te ligar todo domingo. E talvez, se você deixar, trazer o Lucas para passar a tarde de sábado com você, como antes. As últimas 48 horas tinham sido um borrão de febre e cansaço. Não a minha febre, mas a de Lucas. No domingo à noite, meu neto começou a queimar, o corpinho de 6 anos mole e choroso nos meus braços. Jéssica e Ricardo tinham um jantar, coisa de trabalho, ela disse, ajeitando o vestido caro no espelho. Eu fiquei. Passei a madrugada de domingo para segunda com uma toalha úmida na testa dele, cantando as mesmas cantigas de ninar que cantei para Ricardo. Na segunda-feira eles foram trabalhar. Ele já está melhorzinho, né, sogrinha? A gente não pode faltar, Jéssica disse, já com a bolsa no ombro, sem nem olhar para o filho. O dia inteiro foi meu e de Lucas. Preparei uma canja leve, que ele mal tocou. Li 3 livrinhos de história. Assisti ao mesmo desenho animado 4 vezes. Meu corpo doía. Minhas costas, meus joelhos. Ignorei. À noite, quando voltaram, Lucas dormia no meu colo no sofá. Jéssica o pegou sem dizer uma palavra, apenas um suspiro de impaciência. Eu não jantei. Apenas me arrastei para a cama. A terça-feira foi uma repetição. A febre de Lucas ia e voltava. Eu me sentia flutuando, a cabeça leve, um calafrio começando a percorrer minha espinha. Quando Jéssica chegou no fim da tarde, eu estava exausta, sentada na beira da minha cama, sentindo suor frio na nuca. Eu espero aqui fora no portão, se você não me quiser dentro de casa. As lágrimas que eu segurei por meses finalmente vieram. Ricardo, eu disse, a voz embargada. Você não sabe a dor que foi ver o meu menino, o menino para quem eu vendi empada para comprar uma Caloi Cross, ficar quieto enquanto a mulher dele me tratava como um estorvo. O pior não foi a crueldade dela, foi o seu silêncio. Seu silêncio me fez sentir invisível na minha própria casa, me fez sentir que todo o meu sacrifício não valeu de nada. Ele chorava abertamente agora, sem esconder o rosto. Eu respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões. Se a gente vai reconstruir alguma coisa, vai ser nos meus termos. Com respeito, o Lucas é bem-vindo sempre, a qualquer hora. Ele é meu neto e eu o amo. Você vai ter que provar com atitudes, não com palavras, uma de cada vez. Ele apenas assentiu, incapaz de falar. Eu hesitei por um instante, e então estendi minha mão e toquei a dele. Estava gelada. Ele agarrou minha mão como um náufrago. Naquele toque, uma ponte minúscula e frágil começou a ser construída sobre um abismo de dor. 6 meses se passaram desde aquela conversa na varanda. A paz que eu sinto agora não é a da resignação, é a paz do território conquistado. Ela passou por mim no corredor e disse, nossa, a senhora está com uma cara péssima, melhor tomar um banho. E foi só. Eram 8 da noite. Meu estômago roncava de fome e o frio da febre agora me fazia tremer. Tudo o que eu queria era um caldo de galinha quente,
um conforto simples para o corpo e para a alma. Arrastei-me pelo corredor em direção à cozinha. Minha casa. Minha cozinha. A maçaneta estava fria. Eu girei. Nada. Estava trancada. Girei de novo, com mais força. Meu pulso fraco protestou. A porta não cedeu. Trancada. Por dentro. Uma chave que eu nunca tinha visto estava no buraco da fechadura, do lado de lá. Um som de passos leves no corredor. Jéssica apareceu, secando as mãos numa toalha de prato que eu nunca tinha visto. Ela sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso de vitória. Ela disse com a voz mais doce e venenosa que já ouvi. Sogrinha, a partir de hoje a cozinha fecha às 8 da noite para limpeza. Se a senhora estiver com fome, peça delivery. Delivery. A palavra ecoou na minha cabeça. Peça delivery. Na minha própria casa. Com a minha própria aposentadoria. O sorriso dela. A imagem daquele sorriso vitorioso ficou gravada a fogo na minha retina. Tem o cheiro de bolo de fubá com goiabada assando no forno e o som da minha própria risada, que eu nem lembrava mais como era. Minhas panelas brilham no armário. Comecei a aceitar encomendas dos meus doces e salgados pelo WhatsApp do bairro, e a agenda está sempre cheia. Todo sábado, pontualmente às 2 da tarde, Ricardo traz o Lucas. Ele não entra sem pedir licença. Semana passada ele trocou a lâmpada da cozinha que havia queimado. No outro dia, apareceu com um saco de fubá e um tablete de goiabada, só para garantir que não ia faltar. Ele escuta. Ele realmente me escuta agora. A ferida ainda está lá, uma linha fina e prateada no meu coração, mas não infecciona mais. Jéssica, eu soube, voltou para a Contagem e trabalha num telemarketing. Ela tentou ligar uma vez para o celular do Ricardo. Ele atendeu, disse apenas, não ligue mais para este número, e desligou. Foi o suficiente. Agora mesmo Lucas está na bancada da cozinha, com o rosto sujo de farinha tentando enrolar um pão de queijo. Ele ri, e eu rio junto. É um som que preenche cada canto desta casa. Eu costumava pensar que o amor era sinônimo de sacrifício. Eu sacrifiquei minha saúde, minha vaidade, minha paz. Hoje eu sei que o amor, antes de tudo, precisa ser sinônimo de respeito. Desolada, virei as costas. Cada passo em direção ao meu quarto pesava 1 tonelada. A vergonha, a humilhação, a febre, tudo se misturava numa náusea que subia pela minha garganta. Ao passar pela porta entreaberta do quarto deles, ouvi a voz dela, um sussurro conspiratório ao telefone. Parei, o coração martelando contra as costelas. Amiga, não aguento mais essa velha, mas falta pouco. O advogado que eu arrumei disse que, com mais uns 2 esquecimentos dela, a gente consegue um laudo para pedir a interdição por senilidade. Daí é só colocar ela num asilo bonitinho e a casa fica livre para a gente reformar. Finalmente. O mundo parou. O som do sangue pulsando nos meus ouvidos era um tambor de guerra. Asilo. Interdição. Casa livre. As palavras dela não eram facas. Eram ácido, dissolvendo tudo o que eu era, tudo o que eu acreditava. Cheguei ao meu quarto e fechei a porta sem fazer barulho. Sentei na beira da cama. O silêncio que se instalou não era paz. Era o silêncio de um campo de batalha depois que o último soldado caiu. Eu podia ouvir o zumbido agudo do velho ventilador de teto. O latido distante de um cachorro na rua. O tic-tac lento do relógio na parede, cada segundo uma gota de chumbo caindo na minha alma. E o primeiro respeito tem que ser o próprio. Aquela Helena que engolia sapos para manter a paz não existe mais. Ela deu lugar a uma mulher que entende que a verdadeira paz só existe onde há dignidade. E talvez você, que está me ouvindo agora, se reconheça na minha história. Talvez você também esteja engolindo sapos em nome de uma paz que não é paz, mas sim uma trégua dolorosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Sua casa é seu santuário. Sua paz não é negociável. Sua dignidade não tem preço. O amor que te diminui não é amor. É cativeiro. E você nasceu para ser livre. A força que você procura não está fora. Ela está aí dentro, esperando o momento certo para se levantar. Como uma massa de pão que descansa antes de ir para o forno.
Essa história mudou algo na sua perspectiva sobre dignidade e limites? Eu espero que sim. E se você está considerando tomar uma decisão difícil para proteger sua paz, saiba que você não está sozinha e sua coragem é válida. Inscreva-se neste canal, não apenas para ouvir mais histórias, mas como um compromisso consigo mesma, de consumir conteúdo que valida o seu valor. Compartilhe esta história com aquela amiga, tia ou mãe que precisa ouvir que merece ser tratada com respeito. O silêncio durou 1 minuto, talvez 10. Pareceu uma vida inteira. E, naquele silêncio, algo aconteceu. A Helena que engolia sapos, a Helena que se sacrificava pela paz, a Helena que pedia desculpa sem ter culpa, morreu. Eu senti a morte dela. Foi um suspiro silencioso, um último sopro de resignação que deixou meu corpo. E no vácuo que ficou, algo novo nasceu. Não foi uma fênix renascendo das cinzas com um grito. Foi algo mais frio, mais duro. Foi uma espinha dorsal de aço sendo forjada no fogo da mais pura e cristalina raiva. A bondade que me tornava fraca se transformou em clareza. A paciência que me fazia tolerar o intolerável se converteu em propósito. Eu percebi que meu silêncio não comprava paz, ele financiava a minha própria destruição. Meu sacrifício não era pelo meu filho, era para a mulher que o mantinha cativo. A névoa do cansaço e da febre se dissipou, substituída por uma lucidez cortante. Eu não era uma velha senil, eu era dona daquela casa. E eu ia lembrá-los disso. Acabou. A guerra silenciosa tinha acabado. Agora, a guerra declarada iria começar. Minha mão não tremeu quando peguei meu celular antigo na mesa de cabeceira. Estava firme, como se pertencesse a outra pessoa. Abri o aparelho e meus dedos discaram um número gravado na minha memória muscular. Um número que era sinônimo de refúgio e verdade. 258745563. E por favor, deixe uma mensagem de força nos comentários para outras mulheres que podem estar passando por isso agora. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, um lugar onde nossa voz é ouvida. Lembre-se sempre, o respeito não se pede, se impõe. E a sua revolução pode começar hoje, na sua própria cozinha.